Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 30 de outubro. Um caminho mais excelente. Portanto, desejem ardentemente e cultive com zelo os melhores dons e graças, e eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Um caminho que é muito melhor e mais elevado do que todos eles. O amor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. A passagem de 1 Coríntios 13, que vem imediatamente após o versículo de hoje, nos diz claramente que, independentemente de quantos dons do Espírito Santo atuemos, eles não servem absolutamente para nada, a não ser que também andemos em amor. De acordo com o versículo de hoje, o amor é um caminho mais excelente e é melhor que qualquer outra coisa. Se falarmos a língua dos homens e dos anjos, se tivermos o dom da profecia, se pudermos entender mistérios e até se tivermos todo o conhecimento e uma fé tão grande a ponto de mover montanhas, mas não tivermos amor, somos insignificantes e inúteis. Ver 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Nos primeiros dias da minha caminhada com Deus, após ter sido cheia com o Espírito Santo, eu ouvia muitas coisas sobre dons do Espírito. Muitas pessoas estavam focadas em quais eram os dons que elas tinham e em poder exercitá-los. Infelizmente, eu ouvia falar muito mais de dons espirituais do que em amor, ou nos outros frutos do Espírito. Existem 9 dons do Espírito relacionados em 1 Coríntios, capítulo 12, e vários em outros, em Romanos 12. Existem 9 frutos do Espírito relacionados em Gálatas 5. Os dons do Espírito são extremamente importantes e devemos desejá-los profundamente. Precisamos aprendê-los, saber como atuar neles adequadamente e nos certificarmos de desenvolver os dons que nos foram dados. Mas nunca devemos enfatizar os dons ou a capacidade de atuar nos dons mais do que enfatizar e atuarmos em amor. A palavra de Deus para você hoje. Deus o ama e Ele quer que você deixe o amor dele fluir por meio de você para os outros. – 31 de outubro. O fundamento da felicidade. De tudo que se tem ouvido, o fim da questão é temer a Deus, reverenciá-lo e adorá-lo, sabendo que Ele é, e guardando os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, o pleno e original propósito da sua criação, o fundamento de toda a felicidade. Eclesiástico capítulo 12, versículo 13. O escritor de Eclesiástico foi um homem que literalmente experimentou de tudo para ser feliz. Ele tinha muitas riquezas, grande poder e muitas esposas. Ele não se negava a nenhum prazer terreno. Qualquer coisa que seus olhos desejassem, ele tomava para si. Comia, bebia e se alegrava. Tinha um tremendo conhecimento,
sabedoria e respeito, mas odiava a vida. Tudo começou a lhe parecer inútil. Ele tentou descobrir o significado da vida e ficou cada vez mais confuso. Por fim percebeu qual havia sido o seu problema o tempo todo. Ele não estava obedecendo aos mandamentos de Deus. Era infeliz por causa disso e fez a declaração de que o fundamento de toda felicidade é a obediência. Existem muitas pessoas extremamente tristes que estão por aí, colocando a culpa de sua vida infeliz nas pessoas e nas circunstâncias, sem perceber que o motivo da insatisfação delas é a sua desobediência a Deus. Creio que você quer ser feliz. A chave da felicidade é obedecer a Deus. A obediência é a normalização de todas as circunstâncias não harmoniosas. Isso significa que qualquer coisa que esteja fora de ordem ou de harmonia chegou a esse ponto por meio da desobediência, e só a obediência pode trazê-la de volta à harmonia. Todas as vezes que obedecemos a Deus, algo na nossa vida melhora. A palavra de Deus para você hoje. Decida-se a obedecer a Deus em todas as coisas e a sua alegria aumentará. Primeiro de novembro. O Espírito Santo se importa com os relacionamentos. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. O contexto da passagem bíblica de hoje ensina que a maneira como lidar com os relacionamentos é importante para Deus. Lidar com eles de forma errada é uma maneira pela qual entristece o Espírito Santo. Muitas vezes desenvolvemos o hábito de tratar mal as pessoas que estão próximas de nós, principalmente quando não estamos nos sentindo bem. Não dormimos o suficiente, tivemos um dia difícil, recebemos má notícias ou quando sofremos uma decepção. Mas Deus quer que tratemos uns aos outros bem, o tempo todo, não apenas quando estamos sentindo vontade de fazer isso. Eu costumava me perguntar por que me portava mal com o meu marido e meus filhos, mas não com as outras pessoas. O Espírito Santo logo me mostrou que eu controlava as minhas emoções e atitudes negativas quando estava cercada de pessoas a quem eu queria impressionar. Mas quando estava com a minha própria família, com quem eu já tinha um relacionamento, tinha a liberdade de mostrar claramente as minhas falhas de caráter e a minha imaturidade espiritual. Eu havia me convencido de que realmente não podia evitar agir assim. E quando ficava ranzinza ou difícil, simplesmente não conseguia me disciplinar. Eu me sentia tão frustrada que parecia que tinha de explodir. Quando ficava irritada com os problemas financeiros, com alguma coisa no trabalho ou com algum problema insignificante em casa, eu descontava a minha frustração na minha família. Na maior parte do tempo eu estava zangada e os tratava mal.
por causa de alguma coisa mal resolvida dentro de mim. Não por causa do que havia acontecido. Deus me ajudou a encarar a verdade e, felizmente, fui liberta. Os relacionamentos são alguns dos nossos maiores bens, e Deus quer que o valorizamos. O Espírito Santo nos ajudará a lidar com as nossas frustrações adequadamente, se formos a Ele com o coração aberto, prontos para encarar, seja qual for a verdade que Ele nos mostra. A palavra de Deus para você hoje. Não faça as outras pessoas pagarem por as suas frustrações internas. 2 de novembro. Seja cheio de Deus, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo do 17 ao 19. Ser cheio diariamente com a presença e o poder de Deus é maravilhoso. E de acordo com o versículo de hoje, é a vontade de Deus para nós sermos cheios de Deus, e muito melhor do que sermos cheios de nós mesmos. O egoísmo é uma maneira lamentável de se viver, mas Deus providenciou uma maneira de vivermos para Ele e para os outros por meio de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 15. Jesus criou um caminho para que nós tivéssemos uma vida maravilhosa, cheia de paz e alegria. Ele criou um caminho para que amássemos uns aos outros, em vez de vivermos somente para os nossos próprios prazeres e propósitos. Ser cheio da presença de Deus requer que buscamos a Deus, que se estude a sua palavra e que se desenvolva comportamento que abram espaço para Ele em nossas vidas. Começar o seu dia com as Escrituras e tendo comunhão com Deus é a maneira de começar bem o seu dia. Este dia é o presente de Deus para você, então não o desperdice. Ele está esperando para enchê-lo com a sua presença. Portanto, peça e receba, para que a sua glória seja completa. A palavra de Deus para você hoje. Seja cheio de Deus e deixe que Ele toque outros por seu intermédio. 3 de novembro. O fruto eterno. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. João capítulo 15, versículo 9. Nunca me esqueci de quando David decidiu que a linda e antiga árvore do lado de fora da nossa casa precisava ser podada. Ela tinha uns galhos enormes e estava ficando encurvada. Eu não pensei muito naquilo quando ele disse que estava chamando um profissional para fazer o trabalho de poda e desbastar a árvore. Mas fiquei chocada quando cheguei em casa e descobri que aqueles homens que manejavam serrotes haviam danificado a minha árvore.
David disse: espere até o ano que vem, ela ficará linda novamente. Mas eu não gosto de esperar. E eu não gostava de olhar para aqueles galhos que antes eram cheios de e exuberantes e que agora estavam finos como palitos de dente. Mas David estava certo. No ano seguinte, a árvore estava mais linda do que antes, forte o suficiente para resistir os ventos poderosos por muitos anos. Ainda é mais frutífera e produtiva do que nunca. Este é um exemplo perfeito da obra de poda do Espírito Santo em nossas vidas. E a sua poda resulta em beleza, força e frutificação para nós. Gálatas 5 nos dá uma lição de pecados da carne e uma lista de frutos do Espírito. E é importante que a carne seja regularmente podada para abrir espaços para mais bons frutos. Assim como a minha árvore, às vezes ficamos encurvados ou desequilibrados, e Deus precisa tratar conosco para nos endireitar novamente. Deveríamos ser gratos porque Deus se importa conosco o suficiente para nos proteger e nos ajudar a ser melhor do que podemos ser. Peça a Deus para passar pela sua vida com suas tesouras de poda regularmente para que você possa dar frutos mais deliciosos e mais excelentes. A palavra de Deus para você hoje. A disciplina nunca é agradável, porém mais tarde desfrutaremos o seu fruto. 4 de novembro. Guiado pelo Espírito. Se vivermos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. O versículo de hoje fala em viver e andar pelo Espírito, que é o mesmo que ser guiado pelo Espírito. Existe muitas coisas disponíveis para nos guiar. Pessoas, o diabo, a carne, o nosso próprio corpo, a nossa mente, a nossa vontade, ou as nossas emoções, ou o Espírito Santo. Existem muitas vozes no mundo que falam conosco e, em geral, várias delas falam isso ao mesmo tempo. É imperativo que aprendamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Lembre-se disso. Ele é aquele que conhece a vontade de Deus e que foi enviado para habitar em cada um de nós, para nos ajudar a ser tudo o que Deus nos criou para ser e para ter tudo o que Ele quer que tenhamos. O Espírito Santo vive em nós para nos ajudar. Sua ajuda talvez nem sempre seja bem-vinda a princípio, mas graças a Deus Ele é persistente e não desistirá de nós. Deveríamos levar a Ele toda a nossa vida diária e dizer com toda a nossa força: Espírito Santo, seja bem-vindo em todas as áreas da minha vida. Quando você der as boas-vindas ao Espírito Santo em todas as suas áreas da sua vida, Ele virá, Ele falará com você, o guiará, corrigirá, ajudará, transmitirá poder e conduzirá. Outras forças podem tentar conduzi-lo, mas o Espírito Santo lhe dará poder para resistir a elas
e capacitá-lo a segui-lo. A palavra de Deus para você hoje. Pergunte a si mesmo: quem está dirigindo a sua vida? É você? Outra pessoa? As emoções? As mentiras de Satanás? Ou o Espírito Santo? – 5 de novembro. O dom de línguas. Pelo Espírito, a um é dado variedades de língua. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10. Os crentes de alguns segmentos do corpo de Cristo talvez sejam mais conhecidos por atuarem nos dons do Espírito do que os de outros segmentos espirituais. Alguns grupos da Igreja ensinam o batismo e os dons do Espírito regularmente e veem a operação dos dons frequentemente, ao passo que em outras não nos ensinam ou sequer creem que são disponíveis para os cristãos atualmente. Contudo, esses dons são claramente parte das Escrituras e devem ser estudados e buscados por todos os crentes em Cristo Jesus. Falar em línguas é falar um idioma espiritual, um idioma que Deus entende. Mas aquele que fala e os outros talvez não entendam, é útil para oração em particular e para a comunhão com Deus. É benefício em ambientes coletivos, mas deve ser acompanhado pelo dom espiritual de interpretação de línguas. Ver 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e o 27 e o 28. Ignorar os dons do Espírito pode fechar a porta para os excessos e abusos dos dons que realmente às vezes ocorrem, mas também fecha a porta para inúmeras bênçãos que as pessoas necessitam desesperadamente em suas vidas diárias. Tenho de dizer, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, que me sinto feliz por falar em línguas e agradeço a Deus por este dom. Falo muito em línguas, porque isso me fortalece espiritualmente, aumenta a minha intimidade com Deus e me capacita a ouvir a sua voz mais claramente. Está claro que Paulo falava em línguas. Os 12 discípulos que foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes falavam todos em outras línguas. Outros crentes que receberam o batismo no Espírito Santo, como registrado no livro de Atos, falaram em línguas. Por que eu e você não deveríamos atuar neste dom do Espírito? A palavra de Deus para você hoje. Esteja aberto aos dons do Espírito Santo e nunca tenha a mente fechada para aprender coisas novas.